Superados em mais de 2-1, os almogávares iam lutar. Eles mostrariam ao mundo o valor de seus serviços. Eles lutariam pelas cores de Aragão, por Roger, por Bizâncio, por Deus, mas, acima de tudo, lutariam por dinheiro. Após um inverno agradável, no qual os almogávares puderam descansar, era hora de voltar ao trabalho. Como não havia nenhum exército turco por perto, o caminho estava livre para o próximo objetivo deles, na Anatólia, Filadélfia. Durante o inverno, os aragoneses haviam recrutado tropas de reforço, cerca de 500 gregos e uma forte companhia mercenária de alanos, aproximadamente 4.000 homens. Mas antes de marchar, algo ocorreu. Como comentei no vídeo anterior, os almogávares estavam causando muitos problemas à população civil, que teoricamente era aliada, e estavam se irritando com os mercenários. Após um desacordo entre Roger e um de seus oficiais sobre como responder a esses problemas, as tropas de Arenos abandonaram a companhia mercenária. Mas ainda há mais. Poucas horas antes de desmontar o acampamento e iniciar a marcha para Filadélfia, algo semelhante ao que aconteceu com os genoveses se repetiria. Basicamente, tudo começou com uma disputa entre um punhado de alanos e um punhado de almogávares, pela ordem em que seriam atendidos por uma cortesã grega. Houve uma briga na qual um almogávar morreu, fazendo com que o restante dos aragoneses fugisse. A coisa parecia resolvida. Mas à noite, centenas de almogávares atacaram o acampamento alano, deixando quase 500 alanos mortos em suas camas degolados. Na manhã seguinte, os alanos, ao ver o que havia ocorrido, atacaram os almogávares, matando-se mutuamente. Enfim, a campanha começava de maneira lamentável, e Roger de Flor quis fazer vista grossa para não punir seus homens, nem repreendê-los pelo que havia ocorrido. Girgon, líder dos aranos, que havia perdido seu próprio filho na briga, ordenou abandonar a campanha e retornar para a Trácia. Bem, na verdade, apenas a infantaria estava partindo. A cavalaria decidiu ficar com Roger. Agora sim, 9 de abril do ano de 1304, a companhia abandonou o istmo em que se encontrava. Eram cerca de 2.500 cavaleiros e aproximadamente 5.000 infantarias. Eles estavam acompanhados de mulheres, crianças e escravos. Pois se os tivessem deixado no acampamento, também teriam que deixar uma forte guarnição. Eles haviam tomado uma decisão arriscada. Eles não deixariam nenhuma guarnição ao longo do caminho. Não teriam uma linha de suprimentos que garantisse provisões. Eles estavam jogando a carta da velocidade e surpresa para vencer os turcos. Viveriam, portanto, do que conseguissem do terreno, seja comprando, saqueando ou por doações dos civis. No dia 20 de abril, a companhia chegou a Chiara, onde os gregos solicitaram a Roger que libertasse diversas populações locais, mas o Megaduque se recusou. Não podiam dividir o exército, pois já eram muito poucos para que os turcos os atacassem separadamente. Por isso eles mesmos não haviam deixado guarnições. Lá, além disso, receberam notícias das forças que sitiavam Filadélfia. Aparentemente, eram 2 exércitos independentes, que estavam trabalhando juntos para tomar a cidade. Como eles queriam intacta, não estavam atacando, pretendiam render por fome e já levavam tempo. Além disso, nos últimos dias, estavam deslocando a maior parte do exército para um lugar chamado Aulax Aulax. Segundo os gregos, este lugar estava a um dia de marcha de Filadélfia. Portanto, estimavam que a grande companhia levaria cerca de 10 dias para chegar a esse ponto. E eles estavam certos. Se os almogávares fossem um exército normal, com linhas de suprimentos e equipamento pesado, no entanto, os almogávares poderiam cobrir essa distância. Em metade do tempo, os almogávares iniciaram a marcha. E enquanto se dirigem para Aulax, convido você a se inscrever no canal, dar um like e se tornar membro para acessar vídeos exclusivos. De fato, antes que todas as forças turcas estivessem agrupadas em Aulax, ao amanhecer, os almogávares se apresentaram no campo de batalha. Olhem para o cenário.
É um deserto, uma planície nua. Não há árvores, não há rios, não há casas, não há nada. É algo ideal para a cavalaria. Imaginem o quanto se divertiria aqui a pesada cavalaria castelhana. E como eram as forças de cada lado? As tropas turcas contavam com 12.000 infantaria e 8.000 cavaleiros, distribuídos em 2 grupos. De um lado toda a cavalaria e do outro a infantaria. Isso sim, à frente da infantaria havia um contingente de temíveis arqueiros que poderiam dizimar os almogávares durante a carga. A companhia aragonesa, por sua vez, também formou com a infantaria. De um lado, frente ao inimigo, e a cavalaria, do outro, também frente ao inimigo. A cavalaria tinha a pesada na frente, formada por aragoneses, catalães e valencianos, onde ele mesmo se encontrava, e atrás, a cavalaria leve, formada principalmente por gregos e alanos. A infantaria foi distribuída em 3 linhas. As 2 primeiras eram almogávares, a terceira, grega. A intenção era que as 2 primeiras quebrassem a frente, enquanto os gregos se encarregariam de acabar com os feridos. Não deixariam sobreviventes? Era o momento. Roger de Flor sussurrou uma prece a São Jorge e lançou seu grito de batalha Desperta Ferro. O grito foi seguido por milhares de gargantas e rapidamente o exército da Uníssono começou a avançar lentamente. A batalha se prolongaria. Eles precisavam poupar energia. Os turcos começaram a fazer soar seus tambores de guerra. Os arqueiros colocaram as flechas em seus arcos e esperaram a distância diminuir. Quando os almogávares entraram dentro do alcance de suas flechas, tensionaram seus arcos, apontaram para o céu e deixaram suas flechas voarem. Mas então, os oficiais aragoneses ordenaram a carga e os mercenários se lançaram à corrida. Pouco depois, uma chuva de flechas caiu em suas costas, sem causar baixas, mas só puderam evitar a primeira descarga. Ergueram seus escudos e então as novas salvas de flechas começaram a chover sobre eles, algumas atingindo carne e arrancando gritos de dor. Mas a maioria ricocheteava nos capacetes ou se cravava nos escudos sem causar danos. Enquanto os almogávares diminuíam a distância, a cavalaria se adiantou e colidiu com a turca, que por sua vez realizava uma contracarga. Os turcos manejavam habilmente seus alfanjes, mas a cavalo, os almogávares preferiam as pesadas espadas castelhanas, que contra a frágil armadura turca causavam estragos. A cavalaria turca caía a um ritmo muito mais rápido que os almogávares. Naquele momento, os arqueiros deram meia volta e fugiram. Atrás de sua infantaria, que formou um muro de escudos, pronta para resistir ao embate inimigo, os almogávares se lançaram como feras contra os escudos inimigos. Enfiavam suas armas por qualquer buraco na frente e espetavam ou cortavam qualquer pedaço de carne que ficasse desprotegido. Alguns, aproveitando sua agilidade, agachavam-se abaixo da linha de escudos e desferiam golpes nas pernas turcas, tentando se infiltrar por baixo da frente. Os turcos não se confrontaram em campo aberto. A um inimigo tão determinado a vencer, a um inimigo que desprezava sua própria vida, a um inimigo que não deixava sobreviventes. Os mortos caíam de ambos os lados, regando com sangue cristão e muçulmano as terras da Anatólia. O tempo passava e os homens seguiam morrendo. Passado o meio-dia, o Emir Yakut, que era o líder dos 2 exércitos turcos, se colocou ao alcance de uma pedra. Não havia tempo a perder. Um punhado de cavaleiros almogávares formaram uma cunha no meio do combate e galoparam para a frente, abrindo caminho a golpes de espada entre as hordas inimigas. Uma coisa eles tinham clara: corte a cabeça da serpente e o exército se desintegrará. Os turcos tentaram detê-los, mas foram abatidos pela fúria cristã. Um cavaleiro conseguiu desferir um golpe de espada no ombro do Emir, derrubando-o do cavalo. O Emir se perdeu entre os cavalos inimigos. Mas eles precisavam confirmar que ele estava de fato morto. Roger de Flor, ao perceber o que estava acontecendo, encorajou seus homens a pressionar pela pequena brecha que a cunha havia aberto, para acabar com o Emir. No entanto, os turcos não eram tolos e se lançaram em massa para proteger o Emir. Logo o colocaram em um cavalo e com uma forte escolta, o Emir abandonou a batalha e fugiu. Esta fuga destruiu a moral turca. Os cavaleiros muçulmanos lutavam com menos empenho e permitiam que os almogávares ganhassem terreno pelo centro. Por sua vez, a infantaria turca recuava tentando formar um muro impenetrável, mas não conseguia.
continuavam caindo mais e mais muçulmanos a pé diante dos aços aragoneses. Os gregos, por trás, finalizavam os turcos que não haviam morrido, executavam os feridos que não podiam escapar. A infantaria almogava era como uma trituradora que destroçava a frente inimiga e que em seu caminho não deixava um único sobrevivente. Os turcos tentaram cercar os almogávares enviando parte da reserva para o flanco, mas eles enviaram parte da segunda linha para impedir o cerco. O que parecia uma vitória fácil para os turcos estava se transformando em um inferno na terra. Então algo se quebrou, algo fez um clique nas mentes muçulmanas. O centro da linha de cavalaria turca se quebrou e os primeiros almogávares chegaram à retaguarda inimiga e rapidamente cercaram a cavalaria turca. Ninguém resiste a um ataque pelas costas. As tropas montadas turcas abandonaram toda a coesão e se preocuparam apenas com suas próprias vidas, tentando escapar do massacre. Quando os soldados de retaguarda perceberam que a cavalaria estava deixando o campo de batalha, decidiram que não queriam ser os tolos, que morressem lutando por uma causa perdida, deram meia volta e fugiram, abandonando a vanguarda. Quando esta percebeu, também iniciou a fuga. Mas lembrem-se, os almogávares eram muito mais leves que os turcos e, portanto, mais rápidos. Na perseguição que se seguiu à batalha, os almogávares mataram pelas costas centenas a milhares de turcos que fugiam aterrorizados de Aulax. Quando fizeram a contagem de baixas, o resultado deixou Roger de Flor atônito. 6.000 cavaleiros e 10.000 soldados de infantaria turcos haviam morrido naquele dia, de forma que apenas 2.000 sobreviveram. Por outro lado, os almogávares haviam perdido menos de 200 homens. Ok, vocês me permitem fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, a batalha. Segundo Ramon Muntaner, a batalha ocorreu assim, enquanto na crônica bizantina os turcos fugiram sem apresentar batalha. Dada a superioridade numérica turca, é muito duvidoso que abandonassem sem lutar. Portanto, é mais provável que Ramon Muntaner esteja certo, e a batalha ocorreu assim. Agora bem, as baixas? Duvido muito que 16.000 turcos tenham caído em troca de apenas 200 almogávares. Estamos falando que para cada almogávar morto, 80 turcos morreram. Me parece exagerado. Não duvido que os mercenários fossem melhores que os turcos, mas isso é um extremo inverossímil. Vamos usar como exemplo a Batalha de Canas. Lá os romanos foram completamente cercados, uma posição muito mais favorável para os cartagineses do que a dos almogávares, carregando de frente. Lá morreram ou foram capturados cerca de 70.000 romanos, 70.000, enquanto que cartagineses caíram uns 6.000 ou 7.000. Ou seja, um cartaginês morto para cada 10 ou 12 romanos. O que quer dizer é que é muito provável que Ramon Muntaner, que tudo se disse fazia parte da própria companhia. Almogávar Maquilase, os números para enaltecer os almogávares. Minha recomendação, como sempre, mas especialmente aqui, pegue os números com cautela. O que é certo é que os turcos foram destroçados. Os almogávares, após saquearem conscientemente os cadáveres, montaram seu acampamento para descansar e se recuperar da batalha. Além disso, Roger de Flor enviou várias partidas de cavalaria leve para ver se Filadélfia estava salva, e de fato os turcos haviam abandonado a cidade, bem como as populações dos arredores que estavam ocupadas. As hordas muçulmanas fugiam para o leste. Pouco depois, os almogávares entraram triunfantemente na Filadélfia como libertadores, como heróis, e os gregos os receberam com uma alegria inusitada. 2 anos haviam estado sob cerco turco, e agora finalmente eram livres. Mas a alegria durou pouco. Roger de Flor apresentou uma fatura ao governador da cidade, querendo cobrar pela sua libertação. Claro, o governador, atônito, disse-lhe que se trabalhassem para o imperador, e era este quem os pagava, Filadélfia não lhes devia nada. Mas digamos que Roger obrigou o governador a, entre aspas, entrar em razão, e ele reuniu o pouco dinheiro que restava na cidade e o entregou aos almogávares. E por que não? Assim como aconteceu na Sicília, em Constantinopla e na península de Artaqui,
os almogávares começaram a causar problemas entre a população civil. Portanto, após 2 semanas de chegada à Filadélfia, a companhia partiu para a Magnésia. Mas isso deixamos para o próximo capítulo.